Olá, estrelas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso EstrelaCast, um guia para a sua maturidade. Hoje, nesta bancada maravilhosa, estou eu, Rafaela Mello, Milena Rodrigues, Vitor Ibsen, e hoje nós falaremos mais detidamente, com muita calma, faremos uma verdadeira sabatina com o nosso querido Vitor Ibsen. Vamos falar sobre nutrição e saúde mental, um tema tão importante nos dias de hoje. Não é, Vitor? E que a gente vai aqui aproveitar os seus conhecimentos e tudo que ele tem para nos oferecer. Aproveitem vocês aí, façam as suas perguntas também, suas sugestões, deixem os seus likes e os seus comentários e compartilhem esse podcast para todo mundo, né? Vamos lá. Com certeza vai ser maravilhoso, então. Vamos lá, Vitor. Nutrição e saúde mental. Parecem Tem nem tempo de respirar, viu? Parecem ser dois temas tão distantes, né, para um público leigo de repente. E aí, qual é que é a relação entre a nutrição e a saúde mental? Tem a ver? Fala aí um pouquinho para a gente a respeito dessa interface, né, aí, entre esses dois mundos que estão mais ligados do que aparentemente podem estar numa primeira vista apressada. Ou não tem nada a ver, né? Será que eu sou o que eu como? Afinal, eu sou o que eu como ou não? Ou como que sou, né? Boa. A ciência da nutrição é uma ciência que vem se desenvolvendo muito nos últimos anos, né? Então, assim, algumas pessoas atrás tinham ideia do nutricionista, da nutrição, alguém que lida mais ou menos com a segurança alimentar, né? Ali mais com os alimentos. E isso mudou muito de algumas décadas para cá, né? E vem se descobrindo ou redescobrindo o papel fundamental da alimentação, dos nutrientes nessa interação corporal. Então, a alimentação tem a ver com saúde mental? Ora, eu diria que a alimentação tem a ver com absolutamente qualquer campo da saúde. E é muito intuitivo quando você vai parar para pensar na natureza da coisa. Então, o que é alimentação? Ora, alimentação é uma matéria que eu consumo. É uma matéria que eu jogo para dentro. E eu costumo sempre dar esse exemplo. Matéria reage com matéria. Se eu pegar um maço de algodão doce não, algodão normal. E se eu pegar a matéria fogo e juntar, vai ter uma reação, né? Uma reação ali um pouco mais, não explosiva, mas de fogo, né? Ali vai ter uma reação. Se eu pegar a mesma matéria fogo e juntar com a matéria aço, a reação vai ser completamente diferente, né? Então, quando eu junto esses elementos. É o mesmo pensamento quando eu tenho a matéria corpo humano e tenho a matéria alimento, né? Então, tem a matéria brócolis e tem a matéria corpo. Nessa junção, interação, vai dar um resultado. Eu tenho a matéria pizza e tem uma matéria corpo. Uma hora dessa é sacanagem falar essas coisas. Pós-expediente a gente tá aqui, né? E da matéria pizza é a matéria corpo. Então, disso aqui vai gerar uma reação diferente, né? Então, não tem como eu pensar em qualquer área da saúde, até porque para o meu corpo subsistir, para o meu corpo existir, ele está sempre se renovando. Ele vai tirar de onde, né? De onde vai surgir a nova matéria que ele vai fabricar para renovar aquela célula? Ora, vai vir do que eu consumo. Se eu consumo pizza, eu vou ter um tipo de renovação, um tipo de construção. Se eu consumo brócolis, eu vou ter outro tipo de renovação. E aproveitando esse gancho, assim, quando você pega... Quem me conhece sabe que eu falo dessa relação de temperamentos e saúde também, e nutrição. Muita gente pensa que temperamento... A gente lá no podcast dos temperamentos, né? A gente falou que temperamento não é uma questão psicológica, é uma questão fisiológica, né? Isso entra também. Ora, eu tenho um metabolismo mais baixo, um metabolismo mais frio. Ora, eu vou reagir de uma determinada forma com o doce, com a geleia. Eu tenho um temperamento mais quente. Eu vou reagir de outra maneira da geleia, né? Então, por exemplo, o sabor doce... Aqui já entrando já no campo mesmo psíquico, né, psicológico. O sabor doce, ele tem duas funções. Os sabores em si, ele tem funções. Não é somente a experiência humana e essa reverberação psicológica, não é somente de nutrientes, do nutriente que eu recebo e produzo, mas são das experiências também, né? Então, o sabor doce ele vai me dar uma experiência e disso vai me dar uma reação psíquica.
O sabor amargo vai ter dar outra experiência e uma outra reação psíquica. O doce, o sabor doce, geralmente é um sabor que causa letargia. Aquele docinho depois de almoço. Né? Aí já dá aquele... Como a gente diz aqui no Nordeste, aquele banzo. Né? Já dá um banzo, já dá aquele sono. Porque tem uma reação ali de liberação de melatonina, liberação de insulina que vai estimular a melatonina e vai gerar o sono. Mas o sabor doce, além do sono que ele gera, ele causa uma estabilização de humor. Né? A mulher na TPM, ela vai procurar o quê? Um doce, né? Um chocolate. Então, eu já tenho alguns elementos ali funcionando. Aí eu tenho um temperamento mais frio. Aí eu como o doce, além de estabilizar o humor, ele é letárgico. Aí ele vai causar uma deprê maior. Eu tenho um temperamento frio, eu estou numa situação de humor um pouco mais para baixo, mais deprimido, sem tanta vontade de sair, de fazer alguma atividade. Eu vou comer muito doce, eu vou aumentar essa letargia. Né? Isso a gente está falando só do campo assim, da experiência sensorial dos sabores, a gente não está nem falando dos nutrientes. Né? E é interessante porque se a gente observar na nossa experiência, ou até mesmo nos filmes que a gente vê, né? Essa coisa assim, tô sofrendo por amor, pega um pote de sorvete, fica ali, né? O chocolate. Então, a gente já tem... No nosso imaginário é fácil acessar essa concepção de que, de fato, promove uma estabilização, mas, ao mesmo tempo, um certo isolamento. Né? Então, vai provocando essa distância. Perfeito. E assim, até mesclando ali aqui um pouco, né? A nutrição com outras áreas também. Você tem um autor medieval, que a gente sempre fala e gosta muito, que é o Tomás de Aquino. Ele elenca lá os cinco remédios naturais para a tristeza. Né? Um desses remédios naturais é o chocolate. Né? Claro, ele não escreve chocolate, propriamente dito. Ele escreve são os prazeres sensíveis. Cuidado, meu povo. Não vão sair por aí dizendo assim, olha, Tomás de Aquino disse que eu podia comer chocolate. Poder comer chocolate, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Claro, ele não falou chocolate, ele falou são os prazeres sensíveis. Né? O chocolate, ele entra dentro desses aspectos do prazer sensível. E realmente, assim, naquele momento, de forma aguda, ele é um remédio para atenuar a tristeza. Né? Experimenta o prazer e a alegria. Né? E a alegria, exato. Então, assim, em momentos de término de relacionamento, em momentos de luto, né? Então, assim, até é uma dica interessante, assim, a pessoa, de repente, foi um dia trágico, um dia triste, você está vivendo luto, são momentos fortes. E aí, claro, esse momento de prazer não é um momento de livre gula. É pontual, né? Então, assim, você está num momento trágico, um dia trágico, um momento ruim, e aí você, no final do dia, quando parece que, né? Depois que tudo passa, você absorveu aquilo, parece que sobra meio que uma coisa assim, meio isolada, né? Você está meio que isolada para baixo, já chorou o que tinha que chorar e está naquele momento. Ali vem um chocolate pequeno. Né? Lógico, aquilo ali não vai passar a dor, não vai passar, não vai curar, não vai ser a solução de tudo, mas ele te dá um pequeno acalento. Então é uma pequena trégua, né? Exato. É uma pequena função ali, que é muito interessante para uma questão aguda. Você traz uma notícia de alegria, né? Ainda que seja a nível sensível. No nível sensível. E aí, Vitor, já adentra num campo muito interessante, né? Que você falou, é um alívio para essa dor aguda ali, momentânea. Só que nós temos hoje na nossa sociedade um alívio constante, né? As pessoas querem o tempo todo se aliviar do que elas não gostam, dos desprazeres da vida. E aí nós estamos na situação em que estamos, uma população adoecida, obesa, acima do peso, letárgica, subnutrida, porque está o tempo todo querendo um chocolatinho, e aqui fazendo uma analogia, porque pode ser qualquer uma outra coisa, que nos dê esse prazer imediato, e eu não vou enfrentar a vida, né? Então, vamos falar um pouco desse hábito fuga. Alimentar mimado, né? Ultimamente, tem um nomezinho, agora eu esqueci, mas enfim. Paladar infantil, né? Exatamente, perfeito. Olha, Paladar infantil. Tenha um melancólico do lado de vocês, meu jeito. Isso é uma caixa registradora.
Falar um pouco sobre esse paladar infantil, né? As pessoas cresceram, mas querem continuar se alimentando de forma infantil, de forma unicamente prazerosa. Você encontra muito isso aí no teu consultório? Meu Deus, hoje mesmo eu estava alterando uma dieta de um rapaz, né? Eu não vou dar o exemplo verdadeiro, não. Vou dar um exemplo similar. Que ele nem sabe qual é o dia que a gente está gravando, não sabe qual foi o dia da consulta. Pode falar aí. Vou dar um exemplo similar. É o seu exemplo de você, você que nos assiste. E aí, assim, um rapaz, né, ele tá no processo, tá avançando bem mesmo, tá tendo bons resultados. Um cara adulto ali, 30 e poucos anos. Aí eu fiz uma alteração, fiz um segundo, ele chega assim, Vitor, eu vi, e acontece, isso aqui é interessante, eu vou dar esses exemplos de consultório porque eu acho que são muito sintomáticos, né? E lógico que com o paciente é uma abordagem diferente, né? Eu tenho uma abordagem diferente cara a cara ali, você vai ter uma abordagem mais humana. Aqui a ideia é socar mesmo assim de forma impessoal, né? Porque aqui a gente é uma comunicação de forma mais impessoal, mas acontece direto. Aí eu fiz essa alteração e foi numa refeição que tinha ali pelo menos 6 opções para ele. Você tem 6 opções de substituição. Meu Deus do céu, eu não sei você, mas eu acho que eu não troco assim, na semana, não sei se eu faço 5 almoços diferentes durante a semana. Às vezes você consegue repetir ali com tranquilidade, né, sem enjoar demais. Mas ele tinha 6 opções. Aí ele vai lá, Vitor, é porque aqui tem, por exemplo, um sanduíche com geleia. E eu não gosto de geleia. A minha vontade é de dizer, não me interessa. Come isso aí, pô. Come pronto. Come pronto. Né? Não era geleia, né? Era um outro item, doce também, uma fruta. Essas mesclas de sanduíche, né? Mas assim, você tinha. O fato é que você tinha 6 opções. E aí você reclama de uma opção das 6. Era tipo. Minha vontade é dizer assim, pronto, é só não comer. Né? Mas eu vou lá e troco. Né? Simples. Aí assim. Ou é só comer mesmo sem gostar. Ou é só comer mesmo sem gostar, que é o ideal, assim, o esperado. A gente está falando com um homem, né? Adulto, né? Mas minha vontade é dizer assim, é só não comer ou então come isso aí, pronto. Não, mas assim, olha só, esse é um sintoma. Eu carrego isso não como uma chatice do profissional, não é isso, assim, mas é um sintoma. Olha, você tem 6 opções. A semana tem 5 dias. Claro, tem final de semana e tal, mas as pessoas geralmente fogem ali um pouquinho, né? Mas a semana tem 5 dias, você tem 6 opções. Aí você reclama de uma opção que, na sua idade, meu filho, assim, é obrigação você já não ter mais esses mimimis com a comida. Então, isso aqui é um sintoma de uma fraqueza, de um adoecimento da vontade muito grande. Perfeito. E quando a gente vai olhar para os números e para o crescimento populacional, da obesidade e tudo mais, de doenças do tipo, eu só chego a uma conclusão. O mal do século, e que os homens precisam combater, os homens, quando digo agora gênero humano, né, precisa combater urgentemente, é o vício da gula. E que traz o vício da gula, ele traz muitos problemas a nível psicológico, porque dele desemboca muitos outros vícios que vão trazer tragédias, verdadeiras tragédias na vida, né? Mas você olha para os números, cada vez mais o mundo tem ficado mais sedentário, cada vez mais o mundo tem ficado industrializado, cada vez mais as pessoas não têm tempo, entre aspas, tempo tem, mas assim, você prioriza um rendimento de produtividade no trabalho em detrimento de você fazer o seu alimento. É uma escolha, ok, tudo bem. É uma escolha, mas saiba que essa escolha ela tem consequências. Todas as escolhas têm consequências. Se eu quero priorizar nesse sentido uma alimentação melhor, mais caseira, produzir em casa, vou ter uma consequência. Talvez eu ganhe menos dinheiro. Talvez eu vá ter que sacrificar um pouco o trabalho, outra produção. É uma consequência. Se eu escolho a produção, né, e comer de forma mais industrial, eu vou ter outra consequência. Não dá para ter tudo. Né? E aí a gente tem uma indústria cada vez mais, uma alimentação cada vez mais industrializada, mais rápido. A gente tem cada vez mais o solo empobrecido,
sendo exigido. E aí que não é a crítica à superprodução de alimentos, porque é o que tem que ser. Né? Mas o solo empobrecido e as pessoas não estão suplementando. E aí a imaturidade, vem a incapacidade de lidar com os problemas, isso está gerando uma obesidade. Mas veja, no fundo disso tudo, dessa obesidade, você tem ali uma fraqueza da vontade humana muito forte. Então, assim, a obesidade está cada vez mais crescendo. E hoje a gente tem muito mais instrumentos para combater isso. Só que não para. Aí chega o problema da gula. Começa num problema de o cara estar reclamando de uma das 6 opções. Então, isso aparece como sintoma. E esse ainda foi bonzinho, viu? Porque ele estava reclamando de uma das 6. Porque eu já ouvi, né, a gente conversando nos bastidores aqui, de você trazer relatos de pessoas que reclamam de absolutamente tudo. Chega ali, não, mas é porque isso aqui, não, mas é porque esse ingrediente aqui, não, mas é porque... Minha gente, para que foi pro nutricionista? Me fala, né? E às vezes até mesmo em casa, né? Às vezes tem gente, quando a gente percebe na convivência, tem pessoas que passam por situações de um verdadeiro constrangimento, de chegar num lugar, você sendo adulto, tem um monte de comida e você não come nada, perfeito. Ou você, de repente, até coloca a outra pessoa numa situação de constrangimento, porque você se nega a comer aquilo dali que tem. E a gente não está falando de crianças, né? Porque uma criança é compreensível que, de repente, ela não goste de alguma coisa, ela não queira fazer. A gente está falando de adultos. E o quanto o hábito alimentar dos adultos tem criado já crianças adoecidas. A gente vê aí os fast foods da vida, né? Os todinhos e biscoitos recheados, que acabam sendo a maior parte dos lanches infantis. Então, a gente vai vendo uma geração, uma cultura dos maus hábitos também, né? Então, acaba sendo um pouco os adultos infantilizados e aí vem crianças com o paladar ainda mais infantilizado, né? Consumo de açúcar já muito cedo. Isso. Então, tem uma série de repercussões, né, na vida familiar, que eu sei que a maioria dos meus pacientes, por exemplo, são mulheres que têm filhos e tudo mais, né? Então, a gente não combater algumas coisas em nós também tem consequências na vida daqueles que dependem de nós, não só na nossa. Que você está falando aí de consequências, ok, eu estou fazendo uma escolha, eu estou colhendo o fruto dessa escolha. Mas e quanto dessa minha escolha tem reverberado na vida daqueles que dependem de mim? Eu acho que esse é um ponto importante, né? Verdade. Para a nossa meditação. Porque, às vezes, a gente não muda por nós, mas, né, dá uma chacoalhadinha e é convidado a mudar por causa do outro. Perfeito. Né? Tudo, absolutamente tudo, tem consequência. Tudo que eu faço, ele vai gerar uma reação conveniente àquele ato, né? Então, não tem como a gente tá falando não tem como a gente tá falando... Algumas escolhas que eu faço, né? A Milena bem falou, né? A maioria dos meus pacientes são mães. Então, para você, mãe que está assistindo, as suas escolhas vão reverberar nas escolhas dos filhos, né? E realmente, assim, é um quadro que, poxa, não é difícil. Não é difícil você comer o que tem que... Né? A Rafa comentou assim que nos bastidores elas sabem, né? Eu trago alguns casos e... Cara, tem sim, é impressionante. As pessoas elas querem quebrar a lei da biologia, digamos assim. Ela chega para o meu consultório, eu tô cansada, eu tô me sentindo muito cansada, não tô recuperando, tô dormindo e não me recupero, não é um sono reparador e tal. Aí eu vou ver toda a alimentação dela. Aí eu sei onde é que está o erro. Já descobri onde é que está o erro. Vamos melhorar isso aqui. Aí eu entrego o plano alimentar. Eu sempre peço para os meus pacientes entregarem um recordatório, um diário alimentar. Um diário alimentar, porque eu consigo entender como é a cultura dele, para não fazer algo, né, estrambólico. E que já é super revelador. Eu lembro todas as vezes que eu passei com você, né, que eu vou fazer esse diário. Aí você vai pensar sobre o que você come, porque você tem que colocar lá um registro.
E eu digo, caramba, eu comi isso? Gente do céu, como eu estou comendo tal coisa? Eu lembro na primeira consulta que eu vi o tanto de café que eu estava tomando. E foi uma das coisas que você pediu, ó, vamos dar uma diminuída aqui, porque o café está embotando o seu cansaço. E eu achando que estava de boa, mas desde que era o café que estava me deixando bem ali. Fora outros alimentos, e eu achei aquilo assim muito bacana, porque um verdadeiro despertar, né? Eu olhar assim, caramba, eu comi todas essas coisas essa semana, coisas assim que a gente sabe que não é boa, que não faz bem, mas que você acha que come esporadicamente. Você acha que come bem, mas quando é daqui a pouco você olha e diz, gente, não acredito. Sair do piloto automático, né? Esse tipo de Isso, exercício muito convida a gente bom. a meditar. Exatamente. Que é um pouco disso. Eu acho que até o nosso comportamento alimentar, ele é muito, muitas vezes ruim também, porque a gente não para pensar sobre o que está fazendo. Muito automático, né? Então, a gente está no automático. E quando você faz esse exercício, opa, peraí, eu preciso pensar, eu preciso meditar, quebrar essa lógica da resposta automática. Me lembro depois de falar um negócio sobre isso. E é muito importante. Um ato de consciência. E você saborear um pouco mais. Depois é bem interessante. Certo, a gente volta aí. Completando, aí no diário alimentar, já como a Rafa diz, já é revelador ali, né? E até um despertar. É muito comum o paciente chegar assim, nossa, agora foi que eu percebi como é que eu como mal, né? Isso já é um exercício bem interessante. Aí eu vejo, já sei onde é que é o problema. Aí entrega aqui o plano alimentar, mediante a cultura, né? Aí é muito comum. Mas olha, porque eu não gosto disso aqui, eu não quero comer isso aqui. Não, assim eu prefiro assim. Aí, tá, vamos fazer as adaptações possíveis. Que a gente faz, é normal, porque o maior interesse é que o paciente chegue lá. Isso. Não dá adesão, né? Adesão, exato. Não dá para fazer o papel. Ele vai para terapia, vai cuidar disso, mas não dá, digamos assim, para. Até dependendo do acompanhamento do paciente, até tenho esse acompanhamento um pouco mais próximo, né? Mas é muita etapa, né? Até lá. Então, primeiro é melhor facilitar a vida e depois a gente. Mas olha só de você fazer uma alteração alimentar, mas por quê? Porque eu não gosto. Isso aqui já é absurdo. Eu já acho. Porque assim, eu me lembro que quando eu estava na faculdade, eu fiz. Uma professora, ela passou a dieta para mim, né? Eu não questionei uma coisa sequer. Colérico, eu tenho um objetivo. Eu estava nos primeiros semestres, a professora sabe mais do que eu, ela passou uma dieta para mim. Eu não questionei um ai. E olhe que foi difícil. Foi difícil. Né? Perdi 12 quilos. Descontou em mim, minha gente, ele. Porque outro dia eu estava falando numa conversa entre a gente. Eu também nunca questionei nenhuma dieta que você me passou. A não ser para acrescentar algo que eu como e não estava ali de algum modo. Mas nunca para tirar. E ele colocou coisas assim que eu nunca nem... né, não queria nem ver na minha frente. Mas, bom, tá na chuva, é para se molhar. Que é o resultado. Vamos fazer. A ponto de comer purê de batata doce com canela. É bom, viu, gente? Estabiliza é o bom, bom, é excelente. É bom, mas é bom mesmo, minha gente. Mas assim, eu não suportava canela. Cai né? dentro daquilo que eu disse. Isso, eu não suportava canela. Era um negócio assim, impensável. Minha mãe vai estar me assistindo aí, ela vai dizer, tá comendo canela. Né? Ela sabe que eu ia fazer qualquer coisa com canela, dizer, o meu é 100. O cravo no beijinho. Ave Maria. É difícil. Então, mas assim, nunca questionei, porque, poxa, é aquilo que você quer, você está pagando para aquilo? Bora lá. Bora lá. E assim, a pessoa fazendo o que tem que fazer, você tem resultado. Né? Nessa época, eu perdi 12 quilos em 6 semanas. Né? Até a própria professora se surpreendeu com o resultado, porque é comum, quem nutricionista sabe que muitas vezes o paciente ele não faz exatamente o que deve fazer. Chega lá com um resultado muito bom, né? Então, assim, só do paciente ele querer muitas mudanças, isso aqui já é um sintoma dele. Né? E essa realidade micro, quando a gente amplia para o macro, é o que a gente está vendo. O aumento do número de pessoas obesas, você está vendo, você começa a ver como as pessoas estão mais infantis, com paladar, infantilizadas, né? Como os adultos estão mais fracos, né? E aí você vai reverberando. A comida tem total relação com essa capacidade de força, né? Sim. Se você tem besteira com comida,
Que dirá... O que são os desafios da vida? Exatamente. Né? Se que comer dirá... é difícil, imagine os desafios mesmos da vida. Então, imagine quando o sofrimento bater na sua porta, né? Exato. Vitor, eu atendo, né, diariamente as demandas no consultório de mulheres que são esposas, que são mães, que chegam extremamente cansadas, fadigadas, muitas vezes, como você falou, não tem um sono reparador, realmente o orgânico, né, o físico está ali mais debilitado, perda da libido, né, muitas vezes esses sintomas da ansiedade, até o humor deprimido bem aparentes. E, às vezes, quando a gente olha para esse quadro, assim, não, vamos pro remédio, ou então só a terapia vai resolver, porque eu estou ansiosa, eu estou com o meu humor deprimido, se minha libido está baixa, eu devo estar com algum problema no meu relacionamento, e às vezes, de fato, tem algum problema. Não necessariamente o problema no relacionamento é a causa, normalmente é a consequência. A consequência. E aí, quando a gente encaminha para o nutricionista, você precisa fazer uma avaliação metabólica, precisa de nutrição e suplementação, algumas ficam assim, mas o que é que isso tem a ver? Eu queria te escutar falar um pouco, né? Como é que a nutrição, como é que a suplementação pode ajudar nesses casos? Nesses casos reais, concretos, né, de pessoas que estão, de fato, experimentando um sofrimento orgânico e psíquico, muitas vezes por causas orgânicas. Né? Eu queria te escutar um pouco. A nutrição e a suplementação podem ajudar? De que maneira nesses casos concretos? Boa. Vamos lá. Tem um mundo que a gente poderia abordar de diversos aspectos sobre isso, né? Sobre a falta de energia, falta de libido. Assim, tem um mundo mesmo para discutir isso. Mas essa sua percepção, Milena, é muito verdadeira, assim, de que a nutrição ela acaba meio que potencializando, ou dependendo da coisa, se o problema for a causa for nutricional, ela até ajuda resolve ali o problema, né? Se não é a causa, ela ajuda a impulsionar ali a terapia. E assim, tem muitos relatos de pacientes assim. Aí você precisa, já assim, só fazendo um pequeno parênteses, você precisa, não é de uma forma mais tradicional, eu trabalho de uma maneira que eu olho as coisas de uma forma mais integrativa e não levo tanto em conta alguns parâmetros tradicionais para ter esses resultados, né? Então, por exemplo, a paciente com um problema de relacionamento, eu vou citar um caso real de uma paciente. Eu estou quase pegando aqui o relato que ela fez para mim, não, mas o relato mesmo que ela falou para mim, né? Ela chegou para mim muito cansada. No caso, o problema de relacionamento não foi antes da consulta, foi depois, mas que ajudou muito a nutrição. Ela chegou muito cansada e bem acima do peso, né? E ela dizia assim que tinha um cansaço absurdo, que ela só sobrevivia, mas mesmo assim tentava treinar porque ela queria emagrecer e tudo mais. Eu peguei os exames dela, a ferritina assim estava num nível absurdo de baixo, né? Os estoques de ferro dela, um paciente já com anemia. E aí, a gente vai ter que repor esse ferro aqui, não vai ser oral, né? A gente vai repor na veia e tal. Aí eu vi B12 baixa, vi vitamina D baixa, vi outras, o zinco também, vitamina A. E fiz um mapeamento metabólico dela, a gente fez um plano lá. Resultado, ela perdeu acho que uns 12 a 13 quilos. Ela relatou que ganhou a vida novamente. Ela disse que a sensação dela foi que ela voltou a viver depois que ajustou. E aí depois ela passou por um problema de relacionamento, uma crise no casamento dela, e que ela ficou muito mal. Mas ela disse assim: Vitor, se eu tivesse passado essa crise com aquele sobrepeso e com aquele cansaço, ela disse, eu não aguentaria. Perfeito. Eu estaria muito mal. Se eu estou passando, segurando essa barra aqui, com uma dignidade e uma força, é porque eu me tornei mais forte nesse processo e eu estou bem. Eu estou disposta. Né? Então, assim, olhe como muda assim, a percepção de força. Sim. Né? Através da nutrição. Fora outros aspectos, assim, você pega... O paciente está lá na terapia, vamos supor que ela está um pouco mais distraída, ela não consegue manter o foco ali na terapia, ela esquece, está com problema de memória, então o terapeuta ele está querendo puxar informações e não sei, ela não tem aquela presença no dia a dia,
está faltando memória, ela já está se sentindo cansada, aí isso afeta também, digamos, a pele, a beleza dela e com isso já perde um pouco mais a autoestima, que aconteceu, um caso real, que é, por exemplo, um problema da paciente com B12 e homocisteína alta. Então, o que é que acontece? B12 é uma vitamina extremamente importante para você manter a sua performance cognitiva, para você manter a sua memória e para você manter o físico, né? Para você estar bem fisicamente. Aí, a B12, muitas vezes, é muito comum encontrar lá embaixo, tá? Lá embaixo. Então, você já não tem a memória boa, você já não consegue se concentrar bem. E você fica puxando os acontecimentos e você não se lembra. Quando a B12 baixa e você tem um outro ambiente inflamatório e a homocisteína aumenta um pouquinho, a homocisteína é um marcador sanguíneo, né? A homocisteína aumenta um pouquinho, o que isso já significa? Você está tendo danos nos telômeros. Vitor, fala a minha língua. O que é que danado é telômero? Telômeros são estruturas ali do DNA que preservam a sua juventude. Então, olha só. Um envelhecimento precoce. Um envelhecimento precoce. B12 caiu, a homocisteína subiu para danos nos telômeros, envelhecimento precoce, pele começa a ficar ruim, declínio cognitivo, começa a ter mais sintomas, muitas vezes, de climatério. E até o humor deprimido. O humor deprimido. Com a B12 baixa, né? Total. Humor deprimido. Libido vai estar baixa. Meu amigo, se você está com um processo de envelhecimento, se você está com uma fadiga física e uma fadiga mental, como é que você vai ter libido? Não tem nada. Não tem nada, meu filho. Aí não tem libido, aí você começa a atrapalhar o relacionamento. E o relacionamento é uma centralidade ali para a tua vida. Né? Imagine ainda mais um relacionamento realmente conjugal, estável. Então você vai gerando pode gerar ali uma crise no casamento, gerando não uma crise grande, mas já alguns desentendimentos. Desses pequenos desentendimentos do casamento. Mais irritabilidade, agressividade, né? Falta vida conjugal, então, de fato, abre portas para uma série de outros problemas, né? Total. Você está convivendo com uma pessoa que está em frangalhos, né? E que não está, de algum modo, não sabe daquilo, ou não cuida daquilo. Exato. A maioria não consegue fazer essa relação, você não consegue ver que a alimentação está completamente ligado ali, né? Só um caso, assim, só mais um caso. Você pega pacientes, pronto, a gente já entra um pouco no campo dos vícios, pode ser falta de vitamina ou pode ser vício, né? Da preguiça. A gente vai chegar, né, depois, sim, no outro podcast a gente pode falar sobre maturidade, né? A Rafa vai falar muito bem isso. Por preguiça eu não vou treinar. Ou por já um desajuste nutricional, não vou treinar também, porque acaba baixando energia. Às vezes é muito comum, né? A pessoa se chama de preguiçosa, mas na verdade está desnutrida. Isso. E às vezes ela diz que ela está, sei lá, cansada ou alguma coisa assim, mas no fundo ela é preguiçosa, né? Mas enfim, de uma forma ou de outra atrapalha o treino. E como é que a gente identifica essa diferença, Vitor? Boa. Me fizeram essa pergunta hoje aqui. É preguiça ou é... É preguiça... Acho que vale ou a é pena, fadiga, né? cansaço, falta de vitamina? Boa. Vamos lá. Tem uma série de coisas. Vamos lá. A preguiça, isso aqui é legal. Isso aqui é legal a gente entender. A preguiça, ela geralmente se dá muito... Não é que ela se dá, mas você consegue percebê-la de forma mais clara no campo mental. Porque a preguiça é um tipo de vício que ele começa a criar diálogos na sua cabeça. Você vai começando a se convencer de não fazer aquilo. Claramente, assim, quando você está com preguiça, você tem até uma energia, mas se passa muito na sua cabeça o convencimento de você não ir. Como se fosse esse processo de negociação que vai se instaurando. Perfeito. É isso, o processo de negociação. E aí você pode acabar, digamos, se convencendo de que você está cansado. Se você perceber que esse processo é muito mental, vou, não vou, porque preguiça. Provavelmente preguiça. Agora, realmente, se você se sente assim, aquele sono pesando, assim, você se sente assim, aqui como se fosse um peso aqui em cima das pálpebras, das pálpebras. Quando você sente um peso aqui e se sente assim como se fosse uma falta de energia, um sono, aí provavelmente é falta de nutriente, né?
Então, é uma questão muito mais orgânica do que mental. Mental, total. Às vezes é um pouco dos dois ali misturados, né? É um pouco dos dois. Mas, por exemplo, aí você tem preguiça de treinar, né? Você não vai treinar. O que é que acontece? Que eu digo a todos os pacientes, eu sempre faço uma negociação com eles. Pacientes que chegam com problemas de comportamento alimentar, né? Não consigo me controlar. E pacientes que têm, as pessoas que têm problema com gula, né? Acho que vocês devem ver isso no consultório, chegam com muito sofrimento. Sim. Por isso mesmo. Não tem um paciente que chega com problema de gula que não sofra por isso. E aí a gente faz o combinado, vá treinar. Não, tá certo. Mas é para treinar mesmo. Não, tá certo. Aí chega depois na outra consulta. Não, é porque eu não consegui levar o processo e tal. A primeira coisa que eu faço, você treinou? É porque meio que não acabava preferindo outra coisa. Olha, você já burlou o processo. E isso não é à toa. Quando eu digo para você treinar, aí entra no aspecto de controle mental, né? Já, de saúde mental. A gente pode abordar sobre diversos aspectos, mas acontece o seguinte. O treino, o exercício, ele regula várias coisas no corpo. Uma dessas coisas que ele regula é um receptor no cérebro, o MC4R, né? O que é que o MC4R é o receptor de melanocortina 4? O que é que ele regula? O que é que ele modula entre várias coisas? Comportamento alimentar. Claro que, obviamente, você vai dizer, Vitor, mas a vontade é mais forte. A vontade é mais forte, concordo. Mas se você tem tudo ajustado, você já facilita ali a força de vontade. Metade, né? Do caminho andado. Metade do caminho. Então, quando eu peço para o paciente treinar, não é só para o cara, não é para a pessoa emagrecer, é para ajudar ela a controlar. Porque quando você tem exercícios, você pratica exercícios físicos regularmente, você começa a modular vários, não é só o MC4R. Você tem vários outros sistemas que ele começa a ficar regulado. Sim. E que modula o comportamento alimentar. Modulando o comportamento alimentar, você já segue mais a dieta. Seguindo mais a dieta, você vai ter os benefícios nutricionais. Você vai ficar já mais disposto, você vai ter o ganho, né, na saúde. Então, assim, tudo é um conjunto. Isso. No dia a dia, é aquela velha história, assim, que vocês já passaram por isso, que eu passo demais. É assim, você foi malhar, deu o sangue lá no treino, aí quando chega de noite aquela pizza ou aquele sanduíche, aí você olha e diz assim, não vou jogar meu treino na lata do lixo. Quantas vezes gente, não é possível, não vou jogar meu treino todinho na lata do lixo. Mas exatamente essa modulação que você tem assim, parece que é mais forte. Dá um ajuste, né? Você tem o senso de proporção. Mas é exatamente isso. Só que o ajuste, você pensa assim, é só porque eu fiz muito esforço. Não, já é essa modulação cerebral. Exatamente. Entendeu? É porque eu estou traduzindo. Traduzindo, é isso. A pessoa ela já tem inclusive, antes de estudar essas vias neurais, eu já tinha essa percepção. Eu já sabia, eu tinha essa percepção. Quando você treina, você pode até comer, porque sua vontade é soberana. Mas você olha com menos vontade. Isso. Né? E depois que você come, você se arrepende amargamente. Exato. Ou até come menos. Né? Ou até come menos. Mas existe essa modulação. Você ia falar do ato de consciência. Né? Assim, tipo, já não treinei mesmo. Exato, perfeito. É isso, né? Já perfeito também. Vamos catar o balde. Na segunda-feira eu pego o balde. Até e hoje. Você que está com o balde aí até hoje, chutado, simbora que é hora de correr atrás desse balde. Você ia falar do ato de consciência, você pediu para a gente te lembrar um pouco disso. Fala aí um pouco dessa questão, depois eu vou fazer uma outra pergunta. Boa. Eu acho que era a Milena, né, que estava falando, digamos assim, da percepção do paladar e de ter consciência do que está comendo. Sair do piloto automático e ter consciência. Né? Perfeito. Existe... Eu costumo dizer o seguinte, que comer... não somente eu, tá? Tem vários autores que falam isso e artigos que mostram essa face neurológica. Comer também é um ato intelectual. Né? O ato de comer você também deve exercitar. Você deve exercitar o cérebro também. Né? Até um parênteses sobre isso, né? Quando eu falo que comer é um ato intelectual, como também é um ato que ajuda o intelectual. Sim. Você pega o Sertianges, né? Que é o autor do livro A Vida Intelectual, ele fala que
tudo no intelectual é intelectual. Então, tudo eu assimilo com as minhas células. Assim também o que eu como é assimilado e aquilo ali vira substrato para você compreender melhor. Que negócio, né? Profundo. Estamos falando de nutrição, tá? Nutrição, mas eu costumo dizer o seguinte, comer é como se fosse, assim, quando você não tem o costume ou uma cultura um pouco mais sofisticada, e sofisticada não é cara, sofisticada é cultura mesmo, uma maior variedade de sabores e identificação de sabores. É como se fosse uma leitura. Então, quando você pega assim, você pega um sanduíche, né, esses bauru de rua, você bota maionese. Aí você come, né? Aí você come. Tem gente que tá salivando. Em casa e aqui, né, gente? Pega, só em casa. Porque no caso, todo mundo veio sem jantar. O Brasil é muito grande, não sei como é lá no Sul, mas aqui no Nordeste tem muito... o famoso cebolzão. Cebolzão. Os melhores que tem, McDonald's pede, sim, horrores. Os de rua com maionese, né, com molho e tal. Maionese temperada. Temperada. Aí você come, você dá uma mordida ali. Você não tem nenhum esforço de identificação de sabores. Parece que a coisa... é uma só. É uma só. Excelente. Ela se une numa coisa só salgada e rapidamente seu cérebro ele já entende a percepção de prazer. Ele já entende, é automático. Putz, muito, né? Bom esse exemplo, muito, né? Bom. É como se fosse qualquer outra atividade, talvez ilícita ou imoral, que você tem prazeres muito rápidos e muito fáceis. Então você você acostuma seu cérebro com um prazer fácil, rápido. E nisso é que você vai formando o paladar infantil. Porque você é como a criança pensa, criança raciocina, criança decodifica. Não. Criança, ela sente, percebe, né? E é isso, você faz isso com o seu cérebro. Você comeu, gerou prazer, é um sabor só e tal. Quando você vai, por exemplo, você vai comer... Eu vou dizer uma coisa gostosa, vou dizer uma coisa saudável, não. Você pega um macarrão, penne integral, com molho toque de fungo, né? Nem sei se assim se pronuncia, né? Mas aquele cogumelozinho, o fungo, né? Com molho toco de fungo, sei lá, e um atum, alguma coisa assim mais natural, um atum natural. E manjericão. Quando você come, não é aquele sabor, aquele bloco de sabor, né? Você vai entender assim, aqui tem o fungo, aqui tem um cogumelo, aqui tem um manjericão que é bem característico, né? Aqui tem o sabor do atum, né? E aí para você gostar, você precisa entender o alimento, né? É uma experiência. Você está lendo, você está lendo de forma ativa. Então eu costumo dizer, é como se fosse um ato de leitura. Você come o cebolzão, né? É como se você estivesse lendo, não é nem lendo, sabe aquelas revistas que só tem imagem, né? Ou então você está vendo a tela, não é nem revista, você está já vendo tela, vídeo. E quando tem aquela comida um pouco mais sofisticada de sabor que você precisa identificar, é como se você estivesse tendo uma leitura um pouco mais densa. Que você precisa ter um esforço para identificar. E essa foi a minha experiência. Quando eu entrei no curso de nutrição... Na verdade, não, mentira. Eu acho que eu falei aqui no podcast. Quando eu tinha 13 anos de idade, até entrar no boxe, né? Eu treino boxe desde então. Eu só comia arroz branco, nuggets, né? E era isso só. E aí, para ter mais performance, eu quis, eu vou botar um tomate aqui, não vou trocar o nuggets por uma carne de verdade, não, o arroz não vai ser mais branco, tem que ser, né? E aí eu fui gostando. Aí quando eu entrei no curso de nutrição, assim, eu já tinha melhorado muita coisa, mas eu não abri tanto o leque, né? Tanto que eu nem gostava de mostarda. Aí eu pensava, meu amigo, vou me formar em nutrição. Não como uma mostarda. Aí eu vou começar a provar aqui, né? E comecei a colocar mostarda a primeira experiência, assim, foi assim, que gosto, assim, difícil. Porque você coloca a maionese e rapidamente você tem um prazer. A mostarda incomodou por isso, assim. Foi um gosto, assim, foi um negócio difícil. Mas eu fui fazendo esse esforço intelectual, digamos assim, eu identifiquei, eu entendi ali a mostarda. Eu disse, beleza, eu vou botar de novo. Botei de novo e... não é tão ruim. Então assim, você vai ter que... É um esforço para você aprender a comer de verdade, é um esforço. Né? E é nisso que você vai construindo
E assim, a partir do momento que eu me coloco na experiência de sacrificar algo que é imediatamente prazeroso para entender outra coisa, esse mesmo movimento eu vou fazendo na vida. É isso. Vitor, e você falando isso, assim, olha, para quem é pai e mãe, acho que é um verdadeiro exercício de tentar, ali na mesa mesmo, fazer com as crianças, né? Vamos tentar identificar o que tem aqui no prato, comendo. Perfeito. Porque realmente é uma riqueza muito grande. É você acrescentar figurinhas no seu álbum, né? Eu não sei, você não falou sobre isso, mas eu acredito que tem pessoas que têm um paladar mais sensível e que conseguem identificar, de certa forma, algumas coisas com mais facilidade. Outros não sei se tem a ver com temperamento, enfim. Mas seria um bom exercício, né? Olha, tem um elemento surpresa aqui neste almoço de hoje e quero ver quem é que vai adivinhar que elemento é esse, que tempero, ou que coisa que tem lá. Porque isso é muito bacana, né? Eu geralmente, realmente, essa mordida no hambúrguer ali, ele traz esse prazer em bloco que a gente não percebe. Você não sabe o que é o quê. Não, você não sabe. Você definiu maravilhosamente bem. E eu tento muito, né, comer sentindo o sabor das coisas. Eu tenho esse paladar mais sensível, então eu sei qual é o ingrediente, o que tem, o que está faltando, o que... Isso é muito bacana. E eu não tinha feito uma associação do quanto isso é importante para a gente ampliar esse leque de figurinhas de experiências, né? De experiências. A gente fala tanto de maturidade, eu falo tanto de maturidade, eu sempre falo que uma pessoa madura é uma pessoa que tem muitas figurinhas, que já viu muitas figurinhas, que colecionou muitas figurinhas na sua vida. E essa é uma das formas de colecionar. Muito bacana, eu estou encantada. Façam aí na sua casa, desafiem os seus filhos. Interessante, enfim. Porque a experiência que o Vitor trouxe, né, diferente do sanduíche ali, dessa massa, o comportamento alimentar, ele é muito mais humanizado quando a gente está degustando uma coisa que é mais elaborada. Como você falou, elaborada não de ser caro, elaborada Sim. de ser esse preparo na riqueza, né? A gente se aproxima muito mais de um comportamento animalesco quando está fazendo essa experiência que é imediatamente prazerosa. Eu não Perfeito. Consigo imaginar alguém comendo compulsivamente. É muito mais fácil imaginar alguém comendo compulsivamente um sanduíche Perfeito. Do que um prato dessa mais massa. Elaborado, né? Ou assim, o prazer não vai ser o mesmo, né? Então acaba que essa via da compulsão muitas vezes é esse comer automático, que eu acabo preferindo as outras coisas, né? Que são mais imediatamente, tem uma resposta mais imediata, né? Essa animalização do comportamento, né? Então a gente percebe que ao se sentar numa mesa é muito mais fácil a gente imaginar uma cena de pessoas interagindo e conversando, que estão comendo ali uma coisa que é mais elaborada. Quando chega o sanduíche, normalmente a gente só quer comer o sanduíche, está ali e quase que esquece o que está à volta, esquece Isso. os outros, esquece a conversa, esquece... A gente volta a conversar quando termina o sanduíche, né? Não é difícil da gente perceber isso na nossa experiência, se estiver atento. Isso aí que você falou é muito legal e muito profundo, porque é exatamente isso. Você parar para prestar atenção. O que é que acontece quando qualquer produto industrial ou mesmo se não industrial de restaurante, o que é que se busca? A padronização do sabor, a não diferenciação, porque a experiência tem que ser sempre a mesma. Então, por exemplo, eu vou para um restaurante por Camarões, né? Aqui tem o Camarões, aqui em Natal e Brasil afora tem, né? É um restaurante muito bom. Mas eu vou lá no Camarões, eu vou pedir lá o prato. Chega, eu quero lembrar o prato lá que tem algum lá. Tem o Camarão Internacional, por exemplo, né? Eu acho. O camarão, aí tem vários lá. Eu vou pedir um camarão internacional. Arroz com caranguejo. Nossa, arroz com a carne de caranguejo. Com a carne de caranguejo, é uma delícia. Aí eu vou pedir um prato desse. Aí vocês me pegaram. Você não sabe ver, não, mas agora. Aí você. Refinada é ela, tá, minha gente? Você pede eu vou hoje e peço um arroz com carne de caranguejo.
Eu vou, depois daqui a próxima semana, gostei, vou comer de novo. Eu não posso chegar no restaurante e ter outra experiência. Não é? Então, o que acontece? Os pratos de restaurantes e produtos industrializados, eles são padronizados na mínima quantidade para a experiência ser a mesma, porque Perfeito. não pode ser frustrada. Ou seja, aqui existe uma impessoalidade, um toque impessoal. Eu vou, em contrapartida, para uma alimentação preparada em casa ou artesanal, eu tenho o toque da pessoa. Sim. Eu tenho um toque humano. Eu tenho a mão da cozinheira, eu tenho Verdade. uma pessoalidade ali, um toque pessoal na comida. Essa comida ela sempre vai ser diferente. Porque ela não tem necessariamente a padronização. E se mudar a pessoa que fizer aquele preparo na casa, já muda. Muda. Ela pode usar os mesmos ingredientes na mesma muito é interessante, né? É o feijão da nossa mãe, minha gente. É. Quem não passou por essa experiência, só é o mesmo feijão, faz lá na sua casa, faz na sua, faz, mas o da minha mãe é diferente, né? A gente faz essa experiência, isso é muito bacana, gente. É diferente, é impressionante como eu sempre brinco com meu esposo que cada dia ele come se for frango todo dia é um frango diferente, porque qual é o tempero? Não sei, o que tiver, a gente bota às vezes a mesma coisa, fica diferente, né? Às vezes a gente erra a mão e alguma coisa ficou mais apimentada ali, mas o quanto essa experiência... A experiência é bacana, ela é aquele dia que bacana. você está mais apressada e, nossa, esqueci o sal, botei sal demais, né? Exato, você humanizou a coisa e você trouxe a característica daquela refeição por uma eventualidade, um estado, digamos, no momento teu, né? Então, ainda que não é propriamente assim, porque eu estava num estado diferente, mas eu errei a mão, mas é aquele dia. Então, aquele prato tem o sabor daquele dia, de vida. Tem uma personalidade. Tem uma personalidade. E como você bem falou, Milena, a maioria dos episódios de compulsão nunca é de uma personalidade assim. Nunca é de um prato pessoal. É sempre do prato impessoal. É sempre do industrializado, né? E até para fechar essa fala, uma das... eu me lembro quando estava na faculdade, a Sociedade... O Ministério da Saúde, ele sempre de tempos em tempos ele está publicando um guia. Ele publicou um guia que para mim até hoje é um dos melhores, que eles fizeram lá os 10 passos para uma alimentação saudável. E todas as dicas são muito boas, e uma dessas dicas é fazer o próprio alimento. E é isso aí mesmo, pode prestar atenção, todas as pessoas que comem compulsivamente ou que estão ganhando muito peso, muitas vezes elas não preparam a própria comida. Né? Elas não sempre uma terceirização, como disse. Então é sempre impessoal, um restaurante. Ou às vezes até preparam mais essa comida, mas de forma mais industrializada. Mais industrializada, vezes, né? mais largada, né? A gastronomia é uma coisa propriamente humana, né? Você não vai ver nenhum cachorro assando uma carne. Então, o preparo dos alimentos, a mistura, pôr ingrediente é algo propriamente humano. E todos os vícios com a gula não é diferente. Não é diferente que você vai perdendo um pouco da sua humanidade. Sim. Então, assim, esse preparo é fundamental para qualquer aquela processo. Coisa, né? Quando a gente come em casa, a gente sabe o que está colocando ali, né? A gente sabe como é que está sendo preparado. A gente escolhe os ingredientes, né? Exato. Eu estava procurando aqui, mas não vai dar trabalho para achar, mas eu acredito que vocês vão recordar era um texto, quem leu esse texto foi o Ítalo, em uma das lives ou em uma aula dele, de um humorista português que fala das batatas fritas da avó, lembra? Eu acho que eu lembro e ele, né, que as batatas ficavam ali abafadas, isso, e ficavam ali molinhas, mas ele dizia que só a avó dele fazia daquela forma. Um texto belíssimo que eu chorei horrores, né? Do quanto que a comida tem esse poder de trazer essa afetividade, essas memórias, essas lembranças, né? E como é bom, quantos de nós temos lembranças ao redor da mesa com os nossos familiares. Enfim, se eu achar esse vídeo depois, ou esse texto eu publico lá no Instagram, eu coloco aqui no YouTube, mas... Essas emoções reagem com a tua matéria, né? Como eu estava dizendo aqui no começo. Matéria reage com matéria. Uma coisa é eu reagir com pizza industrializado, que foi feito por alguém
outra coisa é eu colocar as batatas da minha avó para dentro. Isso. Né? É assim, vai reagir diferente, né? Tem toda uma experiência. Isso. E Vitor, já que a gente falou nisso, e para finalizar, já estamos aqui pertinho, mas eu queria que você falasse um pouco dessa questão da compulsão alimentar, que obviamente tem muito pano para manga, mas fazendo esse recorte dessa questão do prazer automático, né, dessas comidas que geram um prazer automático, e o quanto que a questão da compulsão alimentar, ela não é simplesmente um hábito compulsivo por sair comendo. É assim, eu quero esconder um sofrimento. E aí eu quero me encher de prazer. Né? Então, tem muito que ver com a saúde mental. Só antes de escutar o Vitor, vocês assistiram o filme A Baleia? Ainda não, é para ouvir. Nossa, ele é fantástico. Eu deixo como recomendação para você, que se você ainda não viu, também procure. O filme é maravilhoso. Eu assisti no cinema e fica muito nítido isso, do quanto é uma vida que se constrói, uma vida de mentiras, né? Que se constrói ali para esconder todo um sofrimento, né? E é muito interessante o quanto perceber nas nuances da história esse sofrimento. É isso. E as pessoas têm né, uma visão um pouco deturpada de que a compulsão alimentar é só uma busca pelo prazer. Mas antes desse prazer estar ali muito bem posto, existe um sofrimento. Né? A pessoa tem um sofrimento antes e depois ela passa a ter mais sofrimento, porque ela ganhou um vício. Né? Então, fala um pouquinho aí desse tipo de comportamento para a gente poder encerrar. Perfeito. A gente está falando de compulsão alimentar, né? De vez em quando eu chamo o nome de gula. No fundo são as mesmas coisas, né? Mas é sempre isso, né? Quando a gente vai falar do vício propriamente, né? A gente pode chamar de gula, questão mais médica, psiquiátrica, compulsão alimentar. Mas é sempre... Não é necessariamente, como o Rafa falou, não é necessariamente uma busca desenfreada pelo prazer. Mas muitas vezes é encontrar na comida a solução de algo que está por trás. Perfeito. Consolo. É um consolo. Então, geralmente acontece muito mais em mulheres, né? Até porque muitas vezes as mulheres têm sofrimentos muito maiores, né? Muitas vezes têm feridas afetivas muito mais claras, dilacerantes e tudo mais. É muito comum também, você pega geralmente mulheres que foram abandonadas ou abusadas, né? Então é sempre uma marca afetiva. Sim. De baixa autoestima, de um abuso, de um abandono, né? É sempre digamos assim, uma ferida mesmo, algo ou alguém lhe fez muito mal afetivamente e aquilo ali ficou. Né? E aí, muitas vezes nem a pessoa percebe, né? Ela vai simplesmente comendo, existe uma dor latente, existe um desejo latente que ela não sabe dar nome, ela não sabe propriamente o que mas ela simplesmente vai tentando, digamos, ter esse consolo. Porque tem no começo. Perdão. No começo não, naquele momento. Né? Pronto, no final eu não assisti. Eu vi alguns relatos e eu achei muito, muito, muito fidedigna essa imagem, né? A pessoa ela também vai se isolando no mundo dela. Sim. Né? Perdão. A compulsão, no fim, vai fechando as possibilidades de vida e você mesmo vai se afastando por vergonha, por medo de julgamento, medo de fracasso. Então, é uma condição que deixa ainda mais vulnerável. A pessoa ela vai buscar um consolo por uma vulnerabilidade dela, mas que ao longo prazo a vai deixando cada vez mais vulnerável. E realmente é uma atrofia, você vai atrofiando um pouco as possibilidades, né? Assim, só para encerrar, o espanhol, o filósofo espanhol do Mapa do Mundo Pessoal, Julián Marías, né? Julián Marías, ele fala que propriamente que
as possibilidades humanas, eu não me lembro muito bem como ele fala, eu tenho até eu tenho um estudo que eu desenvolvi um pouco sobre isso, em relação à gula, né? Não me lembro exatamente como ele fala, mas ele fala assim que a possibilidade da vida e, digamos assim, esse momento de construção da razão, do raciocínio, do sentido de vida, ele depende muito da dilatação da biografia. Então, quanto mais a sua biografia está dilatada, expandida, com experiências, muito mais você consegue ter uma razão, um direcionamento da vida. Aí é o que acontece exatamente com a gula. Por que a gula faz? Se a gula leva à solidão e restringe as possibilidades, você não tem uma biografia dilatada. Você tem uma biografia amputada, diminuída, reduzida. Perfeito. E isso, ao fim e ao cabo, reduz completamente o horizonte da pessoa. E é um traço muito comum das pessoas. É triste, assim, mas é um traço muito comum que elas sabem, elas sofrem, tem todo esse problema, mas você fala muitas vezes, e muitas vezes ela não visualiza, digamos assim, aonde ela tem que chegar. Perfeito. No fundo, ela fica perdida também. Perfeito. Nós faremos um podcast somente sobre gula, porque tem um universo de coisas para falar sobre a gula. Acho que a gente pode falar disso também com relação à maturidade. Eu acho que, dentre todos os vícios, né, que a gente estuda, a gula é certamente o vício característico da imaturidade, né? Porque quando a gente fala em gula, não é só uma compulsão, vamos dizer assim, por comida, mas por todos os outros tipos de vícios. A gente não vai trazer isso agora. Mas queria agradecer, Vitor, Milena. Obrigada. Que papo gostoso, profundo, bacana. Quero convidar mais uma vez você, dê o seu like, curta, deixe seu comentário, compartilhe. Se você quiser ser patrocinador. Um patrocinador, a palavra que me faltou. Mas, meu Deus do céu, eu vou andar com essa mulher do meu lado, Brasil. Se você quer ser um patrocinador do nosso podcast, entre em contato conosco, ou aqui pelo YouTube, ou no Instagram, e patrocine esse nosso papo. Sua logomarca vai aparecer aqui e a gente vai ter o maior prazer em anunciar o seu produto. Muito obrigada. E a gente se encontra por aqui. Obrigada, minha gente.